amores, tudo bem com vocês? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje? Vamos então. Esses dias a gente está estudando, há umas 2 semanas já, né? Nós estamos estudando sobre as lendas, né? E essa semana nós estamos estudando a lenda do Curupira. Vocês já viram aí que o Curupira, ele é um protetor da natureza, não é verdade? Ele é como se fosse um gênio, um guardião da natureza. Ele protege a natureza dos caçadores que aparecem lá, né, querendo destruir a natureza por nada. E aí, como ele fala lá, como ele, na lenda dele conta que ele protege a natureza, que ele afasta os caçadores, a gente vai conversar um pouquinho sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é quando a gente tenta tornar algo sustentável, que consiga se sustentar. Levando para o meio ambiente, o que é isso? Tem várias formas, por exemplo, lá o Curupira, ele preserva a natureza, mas vocês acham, ele cuida, ele protege, mas vocês acham que só ele pode proteger e cuidar da natureza? Ou a gente pode fazer a nossa parte? Eu acho que a gente também pode fazer a nossa parte, né? Ele faz a parte dele lá na floresta e a gente faz a nossa parte até de dentro da nossa casa. A gente consegue ajudar o planeta a ser mais sustentável e ser preservado. Vamos ver como? Para a gente entender um pouquinho como é que a gente pode preservar, tem um sistema que é o sistema chamado 3Rs. Esses 3Rs, deixa eu até tirar a luzinha aqui para poder colocar aqui de lado. Esses 3Rs são reciclar, reutilizar e reduzir. O que cada um deles significa? Reciclar, todo mundo sabe que é quando a gente pega algum material e transforma ele em uma outra coisa. Por exemplo, a gente conhece alguns materiais que a gente pode reciclar, né? Para transformar em outras coisas. A gente pode reciclar papel, a gente pode reciclar plástico, a gente pode reciclar vidro, a gente pode reciclar metais. Então tem vários objetos, vários produtos que a gente pode reciclar. O segundo R é o de reutilizar. O do reutilizar, a gente, até na outra aula do outro dia, a gente fez isso, não foi? Aquela aula que a gente fez vários bonequinhos que eu ensinei para vocês a fazerem vários brinquedos, carrinho, fazer boneco, fazer várias coisas com material que a gente reutilizou, não foi? A gente reutilizou rolo de papel higiênico, a gente reutilizou caixa de ovo, a gente reutilizou papel velho que a gente tinha em casa, a gente pode reutilizar garrafa para dar outras finalidades. Por exemplo, eu reutilizo muito aqui na minha casa garrafas plásticas. Para que eu reutilizo? Como que eu reutilizo ela? Reutilizar, vocês estão percebendo que é dar uma nova utilidade para aquilo dali, né? A gente pode reutilizar de diversas formas, como o da garrafa que eu tava falando. Vem uma garrafinha que eu compro com sabão, aquela garrafa grande de 5 litros. Eu compro sabão líquido de 5 litros. Quando acaba, eu pego essa garrafinha, corto ela e boto minhas plantinhas nela. Ou então eu posso cortar e colocar ali, tem uma que eu cortei, fiz uma brechinha e pendurei ali na parede e coloco comidinha para os passarinhos comerem lá. Então eu estou dando uma nova utilidade para aquela garrafa. Então reutilizar é você dar uma nova utilidade para algum objeto, certo? Para poder ele não virar lixo, para a gente não só simplesmente jogar no lixo. E o terceiro R é o reduzir. O que é o reduzir? Reduzir significa diminuir. Então, o que a gente pode fazer? Por que esse R, reduzir? Reduzir que é relacionado a gente reduzir o nosso consumo. A gente consome, hoje em dia, principalmente, a gente consome muito material. Muito plástico, muito papel. Tudo que a gente vai comprar tem embalagem, tem plástico, tem sacola, tem... Tudo isso aí vira lixo, né? Se a gente não souber reaproveitar, reutilizar. Por exemplo, se a gente vai no supermercado,
A gente faz as compras e aí tudo é colocado em sacolas, a sacola é de plástico. Quando a gente chega em casa, fica um bolão de sacola. Essas sacolas, tudo bem, a gente vai aproveitando, mas chega um tempo que ela rasga e aí a gente não vai poder mais reutilizar. Zoado das mãos. A gente não vai poder mais reutilizar. Então isso vai virar lixo e aí a gente vai jogar fora. O problema é, existe fora no nosso mundo? A gente até tira de dentro da nossa casa, a gente até tira lá da frente da nossa calçada, mas esse lixo vai para onde? Ele só é retirado dali e ele vai ser colocado em um outro local. Não existe o fora. E aí esse outro local que esse lixo vai, lá ele fica acumulando, aparecendo bicho, sujeira, doença, poluindo o ar, poluindo as águas, porque aí quando chove a água lava aquele lixo e leva sujeira para dentro do rio, para a cidade, enfim. Então não existe, o problema é não existe fora do mundo. Todo o lixo que a gente produz, ele continua no mundo. Então a gente precisa reduzir esse consumo, essa produção de lixo para que a gente tenha um planeta melhor, certo? E aí, o que a gente pode fazer para tornar o nosso mundo mais sustentável? Tem várias coisas que a gente pode fazer, certo? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Por exemplo, a gente pode economizar água, porque a água, vocês sabem que ela tá lá no céu, na nuvenzinha, a nuvenzinha chove e essa água vai acumular no rio, vai acumular no mar. A do mar a gente não utiliza porque ela é salgada, mas a do rio a gente utiliza. E aí essa aguinha do rio, ela corre, ela passa por um processo que ela vai ser transformada e gerar energia. Ela passa num processo que gera energia. Essa energia elétrica que a gente usa em casa, vocês sabiam que ela é produzida através da água, da força da água? Pois bem, a gente consome ela para beber, para tomar banho, para lavar a louça, aguar nossas plantinhas. A gente precisa de água para os nossos animais. Todos os animais precisam de água, todas as plantas precisam de água, a gente precisa de água. Então a água é um elemento fundamental. E se a gente não economizar, e se a gente não cuidar, e se a gente deixar sujar, poluir, a gente vai ficar sem água, não é verdade? E aí, como é que a gente vai viver sem água? Ninguém vive sem água. Então a gente pode evitar sujar, evitar jogar lixo na rua, porque se a gente joga um lixo na rua, quando chove, ele vai correndo junto com a água e vai parar lá no rio ou lá no mar. Vai fazer mal para os peixinhos que vão consumir esse lixo e vão passar mal e vão morrer. Tá vendo? Ó, tudo é um ciclo, uma coisa que vai influenciar em outra, que vai gerar outra. Tudo que a gente faz, ele tem uma consequência na nossa vida. Então a gente precisa ter muito cuidado com as ações que a gente toma. A gente pode, voltando para a economia da água, a gente pode tomar banhos curtos. Tem gente que vai tomar banho e passa muito tempo lá no chuveiro gastando muita água. Essa água que a gente está gastando, a gente podia economizar, porque depois a gente vai precisar, não vai, de água. Se acabar a água, a gente não vai mais poder tomar banho, quanto mais banho demorado. E também, deixa eu ver o que mais. Por exemplo, lavar calçada é uma coisa que a gente não deve fazer. A gente pode lavar a calçada, mas a gente pode reutilizar águas, por exemplo. Aqui em casa tem uma coisa que eu reaproveito a água, que é a seguinte: eu lavo o arroz para fazer o meu arroz, meu almoço, e aí essa água que eu lavei o arroz eu não jogo fora. Boto outra vasilhinha embaixo para ficar parando essa água. E essa aguinha do arroz, ela tem uns nutrientezinhos do arroz, né, que foi lavado. E aí eu pego essa água e coloco nas minhas plantinhas. Eu estou reaproveitando, não é verdade? Então a gente pode economizar e reaproveitar de várias formas, certo? O que mais que a gente pode fazer? Eu já falei sobre o reduzir o consumo, né? O nosso consumo, a gente pode consumir menos coisas. Por exemplo, a gente precisa ter um guarda-roupa imenso com um montão de roupas. Se a gente só tem um corpinho e não precisa de tantas roupas assim, tudo bem, a gente troca de roupa. Mas a gente precisa ter roupas e mais roupas e mais roupas e mais roupas. Vai chegar uma hora que essas roupas a gente não vai querer mais e em algum momento ela vai
não vai mais servir, a gente até doa para alguém, mas em algum momento ela vai rasgar, vai estragar e vai virar lixo. E como eu disse já outra vez, o lixo não tem como jogar fora, porque não existe fora. Do mesmo jeito sapato, do mesmo jeito brinquedos. A gente precisa ter muitas coisas? A gente não precisa, né? Então a gente precisa o quê? A gente precisa entender que a gente só tem que ter o que a gente precisa para utilizar. Não tem necessidade de a gente ter um montão de coisa para ficar só acumulando e que uma hora tudo isso vai virar lixo. E que vai ficar lá só acumulando nos lixões e fazendo sujeira. Não é verdade? E mais uma coisa que a gente pode fazer em casa: separar o lixo. Ah, tia, mas aí eu vou ter que fazer aquela separação lá que tem o lixo orgânico, o lixo de metal, o lixo de vidro, o lixo de plástico e o lixo de papel. Não precisa fazer esse todinho, mas você pode fazer a separação dos lixos recicláveis dos lixos orgânicos. O que são os lixos orgânicos? Lixo orgânico é matéria orgânica, é comida, resto de comida. Por exemplo, eu cortei ali uma cebola, eu tirei aquela cabecinha da cebola que a gente não come e botei fora. Isso aí é um lixo orgânico. Eu cortei uma tomate e tirei as sementes. E essas sementinhas são lixo orgânico. Tudo que vem de comida, né? A casca da batata, a casca da cenoura. Aliás, tem muitas formas da gente reaproveitar também essas coisas, certo? Por exemplo, uma coisa que é muito fácil de reutilizar é a casca da banana, que a gente joga fora, mas a casca da banana ela tem inúmeros nutrientes que fazem muito bem para o nosso corpo. Casca da banana dá para fazer lasanha, acreditem nisso. Dá para fazer bife de casca de banana e acreditem, é muito gostoso. Então tem várias formas da gente reaproveitar essas coisas que a gente joga no lixo e nem percebe que está só ali gerando lixo quando a gente podia reaproveitar. Então, voltando, o lixo orgânico é esse que é das frutas, das verduras, dos legumes, é a parte de comidas. E os lixos recicláveis são aqueles que a gente já sabe, né? Que pode reciclar, que pode reaproveitar. Só em a gente separar esses dois lixos, a gente já está ajudando muito. Porque aí, ao invés, se a gente colocar tudo misturado, fica mais complicado do lixo ser reciclado. Se a gente já deixa separadinho, então as pessoas coletam esse lixo reciclável e levam para reciclar, para transformar em outra coisa ou para reaproveitar, certo? Então, ó, eu já dei aí várias sugestões para vocês. E aí agora voltando, isso é o que a gente pode fazer. E aí voltando lá para o Curupira, que é o protetor da natureza, a gente vai estudar essa frase bem direitinho. O Curupira é o protetor da natureza. Vocês vão escrever essa frase no caderno de vocês e vocês vão me dizer quantas palavras tem essa frase, quantas letrinhas tem a palavra Curupira e quantas sílabas tem a palavra Curupira, tá certo? Anotem aí no caderninho de vocês, vão escrever a frase. O Curupira é o protetor da natureza. Vão me dizer quantas palavras tem na frase, quantas letras tem a palavra Curupira e quantas sílabas tem a palavra Curupira, ok? Combinado? Aí, na nossa atividade de hoje, pede lá para vocês fazerem lá no nosso livro, pede para vocês fazerem umas placas, pede para fazer 2 placas, né? Para falar sobre preservar o meio ambiente. Vocês vão pensar, vão ver aí 2 medidas para vocês colocarem lá na placa de vocês para preservar o meio ambiente. O que é uma placa? A placa, ela é um gênero textual e as placas, elas podem ser de diversas formas. Ela pode ser escrita, ela pode ter coisa escrita, ela pode ter imagens, ela pode ser só de imagens, pode ser só escrita e pode ser imagem e texto escrito, certo? E aí, as placas, geralmente, elas têm, quando tem texto escrito, elas têm mensagens curtas, mensagens rápidas e de impacto, assim, que você lê e já entende logo, certo? Então, vocês vão criar 2 frases, 2 mensagens para colocar na placa de vocês, nas 2 placas de vocês, que falem sobre preservação do meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre preservar o meio ambiente, certo? E aí vocês vão em casa, aí na casa de vocês, procurar para fazer uma placa. Uma dessas 2, vocês vão fazer ela de verdade. Vão pegar um papelão, pode ser qualquer papelão, tipo, aqui eu tenho uma caixa aqui, ó,
uma caixa velha que eu recebi umas coisas e tem essa caixa, eu posso reaproveitar uma caixa. Então vocês pegam uma caixa que vocês tiverem, corta para fazer a plaquinha de vocês. Aí vocês colam, pode até fazer na folha do caderno e aí depois só colar no papelão para ela ficar firme, certo? E aí vocês vão produzir a placa de vocês com a frase sobre preservação do meio ambiente, sobre sustentabilidade e vão mandar o registro para a tia, certo? Quero ver as placas de vocês, todas lindas, eu tenho certeza que vocês vão arrasar nas placas. Mandem fotinhas pra tia ver, tá certo? E eu vou ficar aguardando, tá bom? Enquanto vocês vão aí fazer as de vocês, eu vou fazer a minha também. E aí a gente vai fazer um mural com as nossas placas para preservação, para falar sobre preservação do meio ambiente, tá certo? Pois eu tô aguardando. Beijo pra vocês!